A gente convida os nossos analistas. Vamos conversar com a Basília Rodrigues e também com o Gustavo Uribe, começando pela Basília. Diante da notícia crime que nós tivemos apresentada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e dessas falas de apoio à pessoa e também à institucionalidade do cargo de ministro, representados aí pelas instituições do TSE e também o STF, o que a gente pode entender, Basília, daqui para frente? Formou-se a panelinha, eles estão fechados entre eles ali, é isso? É um discurso de união, a gente vê mais uma vez STF e TSE, né, Jairo? Mas nada é por acaso. Justamente um dia após vir à tona a informação de que o presidente foi ao STF por meio de uma notícia crime contra Alexandre de Moraes, o Supremo marca um evento para tratar de desinformação, que é a fake news, mas tem esse programa que existe ali no tribunal desde 2021 e hoje dá um salto além, fechando novas parcerias com universidades, startups, outras instituições que servirão para desmistificar informações falsas, ou seja, alguma declaração equivocada, editada de um ministro ou a circulação de informações contraditórias sobre uma decisão judicial. Este programa foi uma ideia de Luiz Fux, ele mesmo se colocou aí como um agente de combate à desinformação, porque também já esteve à frente da Justiça Eleitoral, foi uma das presidências ali do TSE que antecederam a realização das eleições de 2018, que foram marcadas por muita circulação de desinformação. Bom, nada é por acaso, porque hoje a gente ouviu da voz do presidente do STF, Luiz Fux, um ato de desagravo. Alexandre de Moraes, que estava ao seu lado, como você bem colocou, ficou calado, assim. Então, antes de falar bem de si, espere os outros falarem de você, né? E foi o que ele ouviu hoje. Elogios do presidente do STF e também do presidente do TSE. Luiz Fux disse que ele age com extrema seriedade e competência. Também falou que a justiça não sai de sua cadeira para julgar ações morais, ações públicas, políticas, que ela é provocada até pelo princípio da inércia da justiça. Então, a justiça não age, ela é chamada a agir quando há uma situação com suspeita ou denúncia de injustiça. No caso do combate à desinformação, passando aquela risca no chão, o presidente do STF deixou muito claro que instituições, membros de instituições, a sociedade são vítimas dessa desinformação, vítimas da fake news e, consequentemente, é uma forma também de abalar a democracia. Foi um discurso de combate às fake news e de fortalecimento destas instituições. A gente costuma dizer que quando autoridades falam do óbvio é porque as coisas não estão indo tão bem assim. Dizer que as instituições estão utilizando de suas atribuições, estão funcionando, parece falar algo que deveria ser natural, normal, mas não está sendo. A gente vê que desde segunda-feira há um pedido do presidente Jair Bolsonaro tramitando na Suprema Corte para que, no lugar de investigador, Alexandre de Moraes vire um investigado. Tem aí a sua isenção colocada em dúvida, inclusive este ministro que vai comandar as eleições de 2022, né? Ele estará à frente do TSE em outubro deste ano. Quero pegar justamente por esse ponto que a Basília falou sobre o STF se manifesta quando é provocado, porque Luiz Fux também disse que há uma impressão de que o Supremo está invadindo a esfera dos demais poderes. E aí diz que a judicialização da política nada mais é do que políticos provocando a judicialização. Gustavo Uribe, foi um recado também para aquela história toda de Daniel Silveira? Também, viu, Bom Muriel? Dia para você, boa tarde já, não nos vimos. Boa tarde a todos, boa tarde, Jairo, Muriel e Basília. Também é um recado, porque a gente tem hoje, e é uma avaliação de toda a classe política, de que as instituições democráticas estão em perigo. A questão é que cada lado puxa a sardinha para o seu canto, ou seja, o Palácio Planalto aponta o dedo para o Supremo Tribunal Federal, que estaria interferindo nas decisões do próprio Poder Executivo. E o Supremo Tribunal Federal aponta o dedo para o Palácio do Planalto na Praça dos Três Poderes.
poderes, ou seja, que o Palácio do Planalto tem tentado ameaçar a legitimidade e independência do Supremo Tribunal Federal. A gente viu hoje uma divisão de tarefas nos discursos. A gente viu Luiz Fux num papel como presidente do Supremo Tribunal Federal, tentando defender o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele é competente, que ele caiu em boas mãos, estes inquéritos em relação a ele, e dando também um caminho daquilo que deve ser a decisão do ministro Dias Toffoli, dizendo que foi decisão do Dias Toffoli, quando ele era presidente da Corte, da Suprema Corte, instaurar este inquérito de ofício em relação às fake news e que foi uma decisão acertada, porque o Supremo Tribunal Federal vinha sofrendo ameaças e críticas e isso vai contra a independência do Poder Judiciário. E aí Edson Fachin ficou mais com a parte de defender, então, o sistema eleitoral e também dar recados ao Palácio do Planalto, quando ele fala algumas frases que eu pensei aqui. Democracia está ameaçada pela cultura da falácia. Ele fala que a indústria das fake news ela é rentável e há pessoas que ganham dinheiro dispersando fake news. E mais, que a mentira é essencial para justificar o injustificável. É interessante também que quando o Fux fala sobre ser o Supremo Tribunal Federal, ele precisa ser acionado para agir, é justamente dizendo o seguinte, que não há uma interferência direta. Ocorre a judicialização porque alguém, oposição ou governo, entram com ações. Então, que não é o Supremo Tribunal Federal que está tentando interferir nas decisões do Poder Executivo. Em meio a tudo isso, nós temos essa notícia crime, que a tendência é que Dias Toffoli realmente não leve adiante, porque há uma estratégia do Palácio do Planalto, primeiro, de transformar o ministro Alexandre de Moraes numa espécie de algoz do governo, aquele que irá ocupar a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, então já há um discurso político, e ao mesmo tempo declarar o suspeito para julgamentos em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Mas a partir da decisão de Dias Toffoli, Alexandre de Moraes não fica suspeito. É interessante, o Jairo pontuou bem a boa observação, que Alexandre de Moraes estava lá do lado, na moita, observando tudo, mas tudo calculado exatamente para ser um ato que acabou virando de desagravo a Alexandre de Moraes neste momento. Bem, eu queria um pouquinho mais de tempo para análise, mas a gente precisa seguir. Ao longo do nosso jornal, aqui do Live, a gente conversa mais com vocês para repercutir todas as falas dos ministros do STF e também do TSE. Obrigado, Basília e Uribe.